Olá, boa noite. Meu nome é Lia Maria dos Santos de Deus. Eu sou criadora da Diáspora 009. É uma marca de moda afro. Eu quero começar agradecendo ao Osobuco, em especial Vinícius, a Elô e a Denise, que me acolheram de maneira super generosa e me fizeram acreditar que eu tinha uma história de sucesso para contar. E aí eu tenho esse desafio de compartilhar com vocês em 10 minutos, sem gesticular muito, sem tirar o microfone de perto da mão. Quem me conhece sabe que isso é um desafio, mas ok, vamos lá. Vamos começar então. Quem sou eu, né? Eu começo sempre resgatando um pouco do lugar de fala. Nós, pessoas negras, nós temos uma necessidade de contar quem a gente é a partir da nossa família, porque é o nosso nascedouro, o primeiro lugar, é a primeira referência. Então, não à toa, a primeira foto vai ser com a minha mãe, que é a minha maior incentivadora, é a maior zeladora dos meus sonhos e a pessoa que, desde o início, acreditou que criar a Diáspora 009 fazia todo sentido, mesmo com um nome tão complexo e com tantos números no final. E aí, essa senhora, Maria Goretti, foi quem me deu caminho para eu começar a pensar em sonhos. Agora, quem deu caminho para eu começar a andar o mundo e conhecer 24 países e escolher 9 países para inspirarem a diáspora foi o senhor Sebastião Quintino, o meu avô, por parte de pai. Ele foi servente de cafezinho no Itamaraty, no Rio de Janeiro. Ele nasceu, na verdade, em Mimoso do Sul, mas foi morar no Rio de Janeiro, na comunidade da Penha, no Complexo da Penha, no Morro do Querosene. E ele trabalhava servindo cafezinho no Itamaraty quando a capital se mudou para Brasília. Quando isso aconteceu, convidaram ele para poder vir, ele disse, não, mas por que eu iria? O Rio é tão bom, não tem nada lá, só tem uma fonte. Aí disseram para ele, bom, o senhor vai deixar de ser servente de cafezinho e o senhor vai virar contínuo, que seria um office boy coroa, né? Um homem mais velho sendo office boy. Aí ele, tá, eu aceito, mas os meus filhos todos também vão ter que trabalhar no Itamaraty. E naquela época isso era possível, então todos entraram, inclusive meu pai, o senhor Quintino, José Luiz Quintino, que é esse bonitão que está na foto aí no meio com o Black Power. E a partir deles, como dentro do Itamaraty, mesmo sem ser de carreira diplomática, você sendo funcionário, você tem a possibilidade de transitar, de morar em outros países, ele já começou indo para a Rússia, ele foi para a Escócia, ele foi ganhando o mundo e, de alguma maneira, ele ensinou a todos nós, da família, que a gente podia escolher qualquer lugar do mundo para ir. E que estava tudo bem a gente colocar a nossa cara preta no mundo. E que a gente podia se apropriar de todos os idiomas, de todas as culturas e dar o nosso jeito, criar novos dialetos, aprender novos idiomas, novas maneiras de se colocar no mundo. E aí, nesse trânsito, acompanhando os meus pais, também entraram no Itamaraty, não só o meu pai, mas a minha mãe também fez a migração do Ministério das Comunicações para o Itamaraty. E eles me colocaram no mundo literalmente. A gente foi para o Togo, morou em Lomé durante 7 anos. E muitas coisas foram acontecendo a partir disso, inclusive a formação da minha identidade enquanto mulher negra. Que eu fui reencontrar um fortalecimento bem grande para essa identidade dentro de um coletivo negro, que é o Enegrecer, que é o coletivo negro do DF em torno. Eu costumo dizer que foi a melhor formação da minha vida, foi o lugar onde eu aprendi a ser tratada como ser humano, ser tratada como mulher, como uma pessoa inteligente, como uma pessoa bonita e como uma pessoa com possibilidade de sonhar. Então, dentro desse coletivo, a gente fez coisas belas, como a instituição de cotas na UNB, a criação de uma disciplina chamada Pensamento Negro Contemporâneo. Esse coletivo me ensinou que toda vez que a gente tiver uma meta, a gente pode dobrar a meta. Não tem limite. A ideia era, não partilha qual é o desafio, só vai e realiza. Porque se ninguém fez, deve ser, e você teve a ideia, deve ser porque você tem que fazer. Então, esse coletivo me ensinou muito disso. E dentro do Enegrecer, eu aprendi a mudar de curso. Eu fazia economia, mudei para artes plásticas. Dentro do movimento tinha uma demanda muito grande, né? Éramos poucos negros na universidade, então não bastava ter graduação. Eu fiz a graduação, fiz uma pós-graduação em Culturas Negras do Atlântico, fiz um mestrado em Gestão de Políticas Públicas, em Educação em Gênero e Raça.
E fui dar aula dessa matéria que a gente construiu, que era o pensamento negro contemporâneo. Eu pensei que esse seria o caminho, né? E com a trajetória de ter conhecido vários países e falar vários idiomas, eu pensei que a cooperação internacional e trabalhar para as Nações Unidas era o meu sonho. Só que aí o mundo girou. Dentro dessa cooperação, assim que no dia seguinte que eu defendi o meu mestrado, que foi bem tenso, inclusive, eu fui para Guiné-Bissau participar de uma cooperação internacional que foi a construção de uma escola, uma cooperação entre Brasil e Guiné-Bissau com apoio da Unesco. E aí, dentro desse, eu fui para poder construir um projeto pedagógico. Só que dentro desse projeto pedagógico eu construí outras coisas. Eu era capoeirista, eu sou capoeirista há alguns anos. Eu estava com sobrepeso considerável, acho que nessa época eu devia pesar 130 quilos. Mas eu amava capoeira e capoeira era para mim realmente uma cura ancestral. E como eu não tinha ninguém para me ensinar, eu resolvi ensinar, para a partir dessa troca construir algum caminho. Aí por isso eu escolhi até colocar umas fotos gingando com as crianças, dialogando, fui caminhando por vários países, tem aí encontro com comunidades maçais, com a cultura maçai. A cultura maçai, ela me ensinou uma coisa muito bela, que é o seguinte, é sobre o medo. Às vezes a gente tem medo de ter medo, né? A gente se aflige, fica em pânico e paralisa frente ao medo. E aí uma mulher no Nsasani, que é um mercado de tecidos em Dar es Salaam, que é a capital da Tanzânia, eu perguntando para ela, você não tem medo de não vingar o negócio? A feira está toda parada, cadê os turistas? Por que você está sorrindo tanto? Conta para mim, de onde vem essa animação toda? Aí ela, você tem medo, né? Aí eu, aham, tenho muito medo. Eu estava começando a comprar tecido, fazendo curadoria para poder pensar na minha loja. Aí ela vira e diz, toda vez que você tiver medo, abraça ele bem forte, até ele encontrar com a sua coragem. E aí você vai entender que o medo ele faz parte de você. Muitas vezes nós nutrimos os nossos boicotes, né? A gente alimenta esses medos. E aí quando você abraça e diz, tá, eu sou maior do que isso, você avança. E nisso de avançar, eu acabei fazendo dessa vivência em Guiné-Bissau. Eu morei por 5 ou 6 meses em Guiné-Bissau. E aí, nessa vivência, eu fiz trocas com crianças, muitas oficinas com as crianças, para compreender como cada uma das etnias se constituía. Conversei com os professores, curiosamente, todos os professores, eram homens. As mulheres não eram dadas ao estudo, as mulheres não podiam estudar, porque era o espaço de casa, de cuidadoras. E aí eu fui conhecer essas mulheres nas cozinhas, na cozinha do projeto. E, ao invés de construir um projeto pedagógico, eu acabei construindo um projeto de autocuidado feminino, pensando em trocas de experiências, escutas, partilhas. E essas mulheres vivenciavam muitas questões dolorosas, como mutilação genital feminina, relacionamentos abusivos, enfim. Tudo isso foi mexendo muito comigo. Eu disse, caramba, eu já passei por tantos países, por tantas culturas, por que Bissau está me mexendo tanto? E aí, nisso de por que Bissau está me mexendo tanto, eu acabei entendendo que eu estava fazendo um religare com os pontos que eu tinha deixado soltos atrás, assim, da minha infância no Togo, da trajetória da minha família de ganhar mundo, de entender que fazer parte de um contexto não quer dizer ser igual a todo esse contexto, mas quer dizer que a sua diferença pode somar, pode acrescentar. E aí, com tudo isso, eu acabei conhecendo uma pessoa fenomenal, que é o Samba, que tem uma filha hoje que se chama Mariama Lia. Lia em minha homenagem, olha que gracinha. Ele me disse, Lia, a gente estava no meio de vários problemas, né? Era um projeto de educação, aí virou um projeto de saúde. Aí ele virou e disse para mim, Lia, se bocar com se caça, pergunta onde que porta fica nele. Aí eu, como? Se bocar com se caça, pergunta onde que porta fica nele. Isso em crioulo significa, se você não conhece a casa, pergunte onde fica a porta. E aí, nesse momento, algo se abriu para mim e eu comecei a entender o meu fascínio por tudo que eu via. Por que eu amava o cheiro de caju, o cheiro da manga, o cheiro da castanha, por que eu adorava sentar e conversar por longas horas com as mulheres, com as crianças, com os homens. E tudo tinha uma caixinha, tudo tinha um compartimento. E eu comecei a traduzir isso no meu encontro com os tecidos. E a diáspora tem como uma das hashtags, cada tecido é um livro.
Cada tecido tem uma história para contar, porque desde a hora que você compra o tecido, até a hora que você leva para a costureira, até a hora que você desenha, até a hora que chega na feira, até a hora que alguém compra, tem toda uma história a ser contada. E lá se foram uns 10 minutos, né? Mas, para tentar avançar nesses tecidos, eu abracei o meu medo e tive coragem de criar a minha marca. Criar uma marca sem capital de giro, sem patrocínio, sem nada, só com a alegria de, a cada trabalho que eu fizer, cada viagem que fizer, eu vou comprar uma máscara, vou comprar uma escultura, vou comprar um tecido. E eu entendi que eu tinha um capital cultural acumulado muito grande. Eu comecei a colocar isso em slides, colocar isso em flyers, e comecei a resgatar, bom, o que eu gostaria de encontrar se eu estivesse procurando por moda afro? Eu queria que alguém dissesse que eu posso evocar minha rainha. Eu queria que alguém dissesse que eu sou realeza, que eu posso lustrar minha coroa. E eu comecei a colocar isso na divulgação da diáspora. Comecei a dizer que nossa casa, não só o corpo, mas nossa casa é um templo e também merece ser cuidado tal qual a gente cuida do corpo que a gente vai mostrar na rua, né? Então, eu começo a colocar isso nos slides e recebo um lindo convite, que foi a realização do primeiro desfile da diáspora e a primeira feira, juntando outras 9 marcas, aqui no CCBB, no dia 1º de maio, era um feriado. Em 5 dias foi construído um desfile, em 5 dias foi construída uma feira, em 5 dias amigas e amigos maravilhosos me abraçaram para que isso acontecesse e para que fosse possível. E isso eu chamo de irmandades, né? Foram criadas algumas irmandades, algumas parcerias. Eu tenho hoje algumas amigas e amigos que fazem parte da minha vida há mais de 10 anos e eu quero nutrir essas amizades a cada dia mais, porque elas nos fortalecem, né? Elas significam, elas mostram para a gente qual é o caminho. E aí, de repente, tudo começou a acontecer, CCBB, Caixa Cultural, feira no Centro Cultural Samambaia, várias feiras, vários desfiles. E, no meio de tudo isso, a Vogue resolve conhecer a Diáspora 009. E aí, o que aconteceu foi que a Donata teve uma atitude super racista numa festa de 50 anos, lá em Salvador, colocando mulheres como mucamas, e depois tentou justificar, dizendo que, na verdade, era uma homenagem às mães de santo, e não era. E aí, uma outra amiga pega e me marca, diz, vocês têm que conhecer Diáspora 009. É moda afro feito por uma mulher negra para pessoas negras e para todas as pessoas que quiserem desconstruir estereótipos, preconceitos, racismos e colocar a negritude como centro de poder e de realeza e de referência de beleza. E aí eu criei o meu primeiro vestido de gala. E aí a dona Cléia, a dona Mocinha, está aí me arrumando para poder ir para o baile Vogue. E a partir do baile Vogue, o mundo se abriu do desfile aqui no CCBB, do desfile em Samambaia, para os editoriais no viaduto de Sobradinho, até chegar ao Veste Rio, que é uma plataforma hoje, uma das... Eles se dizem a maior feira, eu acredito que eles são mesmo. É a maior feira de negócios em moda, e essa é uma plataforma organizada pela Vogue. A Vogue, para quem me conhece, sabe que no centro da minha mesa, na minha mesa de centro em casa, sempre tem Vogue, tem várias pilhas de Vogue, eu sou muito apaixonada pela Vogue, apesar de várias críticas que eu sempre fiz e vou continuar fazendo, mas eu sempre fui apaixonada e é uma referência, não só no Brasil, mas uma referência mundial. E aí, de repente, a Vogue me escolhe como um dos 10 novos talentos brasileiros a ditar tendências. Aí eu falei, caramba, então quer dizer que o meu sonho não é só meu, é o sonho de várias outras pessoas e eu ainda posso ganhar mundo, mais do que Brasília, eu posso ir para o Rio, para São Paulo, para Salvador, para Miami, para vários outros lugares. E aí eu fui indo. E fui entendendo que, fui tendo que ressignificar o que era diáspora para mim. Era muito mais do que uma marca de moda, de roupas. Era um espaço de trocas, um espaço de partilhas, um espaço de empoderamento, um espaço onde eu queria que outras mulheres negras, de diversos tons de pele, de diversas texturas, de diversos corpos, pudessem estar no centro, no palco, igual eu estou agora, nessa bolinha vermelha maravilhosa que o Osobuco proporcionou no dia de hoje. E aí eu fui escolhendo algumas amigas, convidando alguns amigos. Quem for visitar a Diáspora 009 no perfil do Instagram vai encontrar essa gatona várias vezes, essa Maria Paula, uma amiga irmã que me acompanha há muito tempo. Tem a Edicleide Martins aqui nessa plenária também, que é uma amiga irmã que me acompanha há 21 anos. Eu tenho 40, gente.
Eu também tive a crise, viu, Dani? Mas tudo bem, vai passar. E aí, nesse processo de construir moda e de pensar em empoderamento e novos caminhos, tem uma hora que você tem que parar e ver o que realmente vale a pena, o que é o que mais importa na vida, né? Porque às vezes a gente se deslumbra, às vezes a gente se perde entre os likes e os seguidores e as referências no Correio Brasiliense, GPS, Vogue, Revista Ela, Jornal Globo, TVE, SBT e todas essas grandes mídias. E o que realmente vale a pena são as pessoas que te fazem feliz, assim, são seus amigos, são seus amores, são suas amoras, são as pessoas que te respeitam pelo que você é, não pelos likes que você tem. As pessoas que te acompanham porque se importam por você e não necessariamente porque querem saber qual é a tendência da primavera-verão de 2020. Então, isso é sobre... A fala de hoje é sobre realizar sonhos. O Ossobuco me deu a oportunidade de voltar na minha história e entender qual era a minha jornada. E eu fui revisitar várias fotos, aí eu entendi que a Lia sempre quis desfilar. A menina Lia sempre quis modelar. E por todos os países, por todos os lugares que eu passei, eu estava procurando um espaço para poder reinar, para me construir, para me fortalecer. No meio desse caminho, entre militância, academia e vários trabalhos extremamente burocráticos, eu fui me perdendo e fui acumulando alguns sapos, que significaram cerca de 60 quilos. Nessa foto do meio, isso faz 4 anos e meio. E foi quando eu tive coragem, quando eu vi essa foto, eu disse... Uma desconhecida tirou essa foto, me mandou e disse... Você é especial. Aí eu pensei... Você é especial. Ela não disse, eu sou bonita, eu sou legal. Ela disse, você é especial. Aí eu pensei, cara, o que é ser especial para mim? Aí eu fui resgatando, na minha história eu sempre fiz o que todo mundo queria que eu fizesse. E, de repente, eu fui dando os meus sonhos, as minhas histórias, os meus desenhos, as minhas ideias, os meus fundamentos para pessoas, ou dando, ou sendo roubada dos meus sonhos. Aí chegou a hora que eu disse, ok, então agora eu vou tomar as rédeas da minha vida e vou caminhar pelas paredes, vou virar a Mulher-Aranha, vou virar a Mulher Maravilha, vou virar uma rainha coroada. A Diáspora 009 é a minha egrégora, é o espaço onde eu me fortaleço e trato de ser um espelho para outras mulheres e homens que queiram se fortalecer e encontrar os seus sonhos e seguir os seus sonhos. Então, a minha fala sobre artivismo, que é arte e ativismo, é arte política, é sobre você ter um sonho, você ter uma verdade, e não importa o tamanho do medo, você abraçar esse medo e você seguir em frente. É isso. Muitíssimo obrigada.